E aí, galerinha, bora continuar aqui, ó. Classificação do tratamento cirúrgico, tá? Então, quando a gente fala de classificação do tratamento, é o levantamento aí nessa avaliação pré-operatória do que vai existir aí junto ao paciente no que diz respeito aí às reservas funcionais de órgãos, de sistemas, tá? Claro, para verificar a condição do paciente para a cirurgia, tá? Ou seja, fazer uma avaliação, uma anamnese do paciente para conhecer a sua situação real, para conhecer a sua condição. Tem que ser avaliado aí os dados do paciente no que diz respeito às suas alterações psicofarmacológicas, às psicofisiológicas, a sua patologia, a questão da própria cirurgia, na extensão cirúrgica, na anestesia, fazer um apanhado geral desse paciente, da condição dele, fazendo uma anamnese completa no exame clínico, no exame físico, aí vai exames complementares, vem raio-x, sangue, o que julgar necessário, o que o cirurgião achar que deve ser empregado, alguns testes funcionais que podem ser utilizados, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, sei lá, um eletroencefalograma, depende do que precisa. Há uma avaliação nutricional, se for necessária, endócrina, caracterização hematológica, neurológica, isso depende. E claro que, junto a essa classificação, quais são os fatores de risco associados à cirurgia? Quais são os fatores de risco relacionados ao procedimento? Tá? Pode ser relacionado ao cliente, tá? Pode ser relacionado ao paciente, fator de risco, com relação à faixa etária, com relação ao estado nutricional, com relação a hábitos pessoais. E aí pode ser alimentação, a vida cotidiana, a sedentarismo, atividade física. Podem ter risco associado à cirurgia e à questão da anestesia. E aí vai, né, o potencial de contaminação da cirurgia. E aí vai diretamente a questão do grau de urgência da cirurgia, o tipo de anestesia, o sítio cirúrgico, né, a área do procedimento, a finalidade do procedimento cirúrgico, para que é o procedimento cirúrgico, relacionado à doença, alguma comorbidade que vai interferir diretamente aí na recuperação, no pós-operatório, interação de medicamentos e analgésicos, se vai existir algum, relacionado ao próprio hospital com relação aos recursos materiais e de pessoal. Claro que a classificação vai depender aí da evolução, tá? Da própria caracterização da lesão, vai depender da avaliação e, claro, quanto às vantagens e desvantagens no que diz respeito em realizar o procedimento cirúrgico. E uma vez que é decidida a realização, vai ser feita a determinação de qual vai ser o momento operatório, qual vai ser a finalidade, até mesmo o potencial de contaminação da cirurgia que vai ser desenvolvida. Com relação ao tempo, a cirurgia pode ser classificada, tá, como eletiva, como uma cirurgia necessária, ou seja, é programada de acordo com o paciente, é programada de acordo com a necessidade dele. Tá? E vai ser desenvolvido porque tem alguma alteração funcional importante. Ou seja, ela é eletiva, é programada, mas tem que fazer. Agora, pode ser uma eletiva opcional. Tá? A decisão é do paciente e não tem nenhuma alteração. Não é nada que vai acontecer. Assim, nossa, eu preciso dessa cirurgia porque o corpo do paciente está alterado. Não está. Ela pode ser uma cirurgia, tá? Como por exemplo, uma cirurgia plástica. Tá, em que não existe uma alteração funcional e ela vai ser desenvolvida para acompanhar o quadro clínico. Cirurgia de urgência, tá, que vai ser realizada de 24 a 48 horas. Urgência. Permite aí um preparo rápido do pré-operatório, tá, para fazer aí uma avaliação geral e desenvolver um bom procedimento. E o preparo, às vezes, como ela é de urgência, pode ser até no próprio hospital. Tá? Pode ser lá dentro da própria unidade. Agora, cirurgia de emergência. Tem tempo não. Tá? Quando a gente falar de cirurgia de emergência, não tem preparo. Tá? Vai ser feito aí imediatamente, sem acompanhamento, sem preparo nenhum. E é feito em situações de risco iminente de morte. Tá? Em risco iminente ao paciente. Cirurgia pode ser curativa. Para quê? Tá? Para curar a doença. Para curar a condição. Pode ser paliativa, não resolve, não cura, mas
alivia um pouco a dor, alivia o sofrimento, alivia o que está acontecendo com o paciente. Diagnóstica, a cirurgia pode ser feita aí para confirmar alguma situação, algum diagnóstico específico junto ao paciente. Pode ser reconstrutiva, uma plástica reparadora, para voltar a uma situação, ou pode ser construtiva, para restabelecer alguma alteração, alguma função que esteja alterada por uma má formação. E pode ser transplante, onde existe aí uma substituição de órgãos, de estruturas não funcionantes. Segundo o risco, a cirurgia pode ser de grande porte, é uma possibilidade, tá? Onde existe aí uma grande perda, uma grande probabilidade de perda sanguínea. Pode ser de médio porte, onde tem aí uma probabilidade média de perda sanguínea, ou de pequeno porte, tem uma pequena probabilidade de perda sanguínea. Então tem essas características de acordo com a perda, de acordo com a possibilidade de sangramento durante o procedimento cirúrgico. Quanto à duração, quanto ao tempo de duração, pode ser de até 2 horas. Segundo porte, de 2 a 4. Terceiro porte, de 4 a 6 horas. De quarto porte, vai durar mais de 6 horas. E claro, esses tempos vão de acordo aí com a característica do procedimento e podem sofrer modificações de acordo com as condições cirúrgicas e clínicas do paciente na sala de operações. Pode ser que o previsto seja, sei lá, para durar 2 horas, aí durou 5, 6. É possibilidade. Pode ser que era para durar 4 ou 2, não sei. Depende da situação, depende da condição no desenvolvimento cirúrgico. Segundo a contaminação, segundo o potencial de contaminação da cirurgia, pode ser aí uma condição que vai ser desenvolvida de uma cirurgia limpa a uma cirurgia infectada. Limpa, potencialmente contaminada, contaminada ou infectada. E nesse caso, quando a gente fala que a cirurgia é limpa, é porque ela foi feita em um tecido que é considerado estéril, um tecido que é passível de ser descontaminado, que pode ser descontaminado, tem essa possibilidade. É feita quando não tem ausência no processo, quando está ausente aí algum processo infeccioso e inflamatório no local. É um processo que vai acontecer com uma cicatrização de primeira intenção. Cicatrização é perfeita. É uma cirurgia que não entra no trato respiratório, no digestório, no urinário ou no ginecológico. E é uma cirurgia feita onde existe aí ausência de alguma falha técnica grosseira. Claro que, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, uma herniorrafia, uma neurocirurgias, são cirurgias limpas. Cirurgia limpa. Cirurgia potencialmente contaminada, com o potencial de estar contaminada, com a possibilidade de estar contaminada. É feito num tecido colonizado por uma flora um pouco numerosa, uma quantidade um pouco numerosa de micro-organismos, ou a área é até difícil de ser descontaminada. É feita quando não tem nenhum processo inflamatório, infeccioso no local. É uma cirurgia em que ocorre nos tratos digestório, respiratório, reprodutor e urinário. Assim que haja uma contaminação significativa do local, não tem nenhum processo infeccioso inflamatório. Falhas podem acontecer e, claro, cirurgia limpa com um processo de drenagem. Aqui vem exemplo, uma esterectomia, uma cirurgia no intestino delgado, programada, eletiva. Uma cirurgia cardíaca com tempo maior e até mesmo com uma circulação extracorpórea. São possibilidades de uma cirurgia potencialmente contaminada, com grande potencial de contaminação. Cirurgia contaminada são realizadas em algum tecido colonizado por uma microbiota, por uma flora abundante. A descontaminação é impossível de acontecer, não tem jeito. Então tem uma quantidade muito grande de micro-organismos. Descontaminar é impossível, vai ficar alguns. É feita quando tem algum processo inflamatório na área de incisão e a cicatrização é de segunda intenção. Então a cicatrização é mais lenta, ocorre através das suturas, de coberturas especiais. É uma cirurgia que apresenta falhas
mas não tem desenvolvimento supurativo. Tem a obstrução biliar, urinária, cirurgia no tubo digestório, e aí vem cirurgia no cólon, um debridamento de uma queimadura, uma cirurgia intranasal, ou até mesmo na cavidade bucal ou na cavidade nasal, uma cirurgia na orofaringe, são possibilidades de uma cirurgia contaminada. Agora, a questão é a cirurgia infectada. Em qualquer tecido ou órgão, em que haja algum processo infeccioso, algum processo inflamatório, a gente vai observar o desenvolvimento de pus na região para essa cirurgia infectada. É um tecido necrótico presente, tem um corpo estranho ali presente, e até mesmo uma ferida contaminada. E aí tem cirurgias no reto e ânus com presença de pus. Cirurgias onde existem vísceras perfuradas, acidentes podem acontecer, nefrectomia com algum processo inflamatório infeccioso, debridamento, tá? Retirada aqui, ó, de tecido necrosado, tecido necrótico. Isso favorece a cirurgia infectada. Agora, as fases do procedimento cirúrgico, as fases da cirurgia, fases que são importantes, e fica ligado nessa parte. A assistência acontece desde que a cirurgia foi marcada até a saída ou a alta hospitalar após o procedimento cirúrgico. E todas essas fases compreendem o chamado perioperatório, que é o período de tempo que vai desde o momento que o cirurgião indica, né? Ele fala, não, vamos operar então. Pá, começou ali, até que o paciente retorne para a realização da consulta pós-alta. Então existe aí o todo esse período. Esse período inteiro é dividido em 3. Pré-operatório, operatório ou pós-operatório. Então ele é dividido nessas 3 etapas. Pré-operatório. Aí vai aquela questão de indicar a cirurgia até a entrada do paciente, até a entrada do cliente no centro cirúrgico. É indicada, é iniciada com a admissão na clínica e vai terminar, claro, com a sua transferência para o centro cirúrgico. Tá? Então termina diretamente com esse processo. Pré-operatório mediato, tá? Que inicia com a internação ou com a marcação da cirurgia e termina com 24 horas antes do início da cirurgia. Esse é o pré-operatório mediato. Imediato, período que vai de 24 horas antes do ato cirúrgico e vai terminar com a transferência do cliente ao centro cirúrgico. Período de operação, período operatório, inicia com a entrada no centro e vai terminar com a saída da cirurgia. E o intraoperatório é com relação à anestesia. Inicia com o início da anestesia e termina com o término dela diretamente. E o pós-operatório é dividido em 3, tá? 3 fases no pós. Pode ser o período de 24 horas após o retorno do efeito anestésico, pós-operatório imediato. E, claro, em geral, tem o início na recuperação pós-anestésica, na SRPA, na sala de recuperação pós-anestésica, e até onde o cliente é transferido para a sua saída do centro. Pós-operatório imediato, que vai das 24 horas após o procedimento até o momento em que ele recebe alta, até o momento que ele sai do hospital. E pode ser ainda um pós-operatório tardio, que é a partir da alta do paciente até a primeira consulta de retorno, até o momento que ele volta. E aqui, ó, um quadrinho básico para vocês ficarem ligados no processo cirúrgico. Pré-operatório, operatório e o pós. Pré-operatório imediato, que marcou a cirurgia ou internou até as 24 horas antes de começar a cirurgia. Então isso é o mediato. Imediato são as 24 horas antes do paciente chegar ao centro cirúrgico. Tá? Então ele começa com as 24 horas antes e termina quando ele entrou para o centro cirúrgico. Entrou para o centro cirúrgico? Período operatório. Pode ser com a entrada do paciente no centro cirúrgico até terminar a cirurgia, ou o início da anestesia com o término da anestesia. Transoperatório ou intraoperatório imediato.
E o pós-operatório, acabou a cirurgia. Termina ali o pós-operatório imediato, as primeiras 24 horas assim que a cirurgia acaba. Pós-operatório mediato, com as 24 horas depois do término até a alta do paciente, até a saída do paciente. E o pós-operatório tardio, a partir da alta até a primeira consulta do paciente de retorno, até o retorno dele para a avaliação. Esses são os períodos relacionados à classificação do tempo cirúrgico. Turminha, continue estudando. Até!